Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos gel no meu cabelo e no ecrã. Vamos ouvir então Tio Gel, protagonista dos Homens da Luta, hoje em dia faz videoclipes e sal grosso, a fazer alguns comentários do panorama político português, em que dá a sua opinião sobre o Chega de uma forma particular. Vamos, sem mais demoras, ouvir já agora. Isto foi em podcast, é rádio, portanto está a imagem dele com esta cara, mas tem legendas, só que foram automáticas, portanto se existirem alguns erros ortográficos, peço desculpa, não houve tempo suficiente para corrigi-los. Ainda demora. Vamos ouvir então. Ou seja, a gente ali fazíamos quase a transversalidade. Eu lembro muito em manifestações que nós participávamos, nos Homens da Luta, eu tinha pessoal do CDS que nos adorava e pessoal também da extrema-esquerda dos MRPPs que nos adorava. Toda a gente nos adorava. Hoje o âmbito seria um bocadinho mais alargado. Está diferente. O espectro político, tipo, nos últimos 15 anos mudou muito. Mas é curioso, porque isto é referente à questão dos Homens da Luta e na altura em que eles ganharam o Festival da Canção e etc. Mas apesar de ele dizer aqui que havia malta do CDS na altura e da extrema-esquerda que os apoiava, isso não me surpreende. Porque os Homens da Luta lutavam contra o poder instalado, não é? Portanto, era um movimento de protesto. Ora, toda a gente que proteste contra o poder instalado à esquerda ou à direita vai acabar por concordar, não é? É aquela velha máxima, o inimigo do meu amigo é. Foi assim em vários momentos da história, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial, em que a frente ocidental se uniu à União Soviética, apesar de não simpatizarem muito um com o outro, não é? Mas para derrotar o senhor do bigode uniram-se, não é? Portanto, aqui se calhar é um bocado o mesmo exemplo, embora com âmbitos ideológicos claramente diferentes. Não há dia onde não me peçam, sobretudo agora. Agora que estamos outra vez a entrar num período de crise, que se nota, né? Mas mesmo antes, mas agora mais, não há dia onde não me peçam várias vezes os Homens da Luta. Os Homens da Luta. E agora é que é os Homens da Luta, agora é que é os Homens da Luta, agora é que é os Homens da Luta, agora é que é os Homens da Luta. E eu, para esse pessoal, eu digo-lhes que não vai haver regresso dos Homens da Luta. Atenção, ele agora diz que não há regresso dos Homens da Luta, mas vamos continuar a ver, o que é que ele diz a seguir relativamente a isso, que é muito interessante. Em que circunstância é que os Homens da Luta podem ou não regressar? Pontualmente, se calhar um espetáculo daqui a uns anos, uma coisa, tipo um aniversário de qualquer coisa, pode acontecer, mas tipo, um regresso dos Homens da Luta à atividade como estavam é impossível, porque primeiro nunca iríamos ter a mesma credibilidade. Nunca, porque foram as próprias circunstâncias que nos criaram a credibilidade. Porque quando chega aquela tal crise de 2008, 2009, 2010, a Troika e não sei o quê, eu e o meu irmão, a gente já tinha os Homens da Luta desde 2005. Mas é curioso, só não querendo fazer uma análise da carreira e uma conjuntura económica comparativa relativamente à carreira de um e a conjuntura económica do país, mas até faz sentido, porque se nós formos ver os índices de crescimento económico em Portugal, começam a ficar comprometidos no início do século, nomeadamente a seguir à entrada do euro, 2002 no caso. Portanto, atenção, não estou a dizer que é por causa disso, estou só a fazer a similitude, ok? E é curioso que eles apareçam em 2005, que é quando a situação se começa a desmoronar, e depois em 2008 com a queda do Lehman Brothers, e depois José Sócrates com o sistema financeiro e económico mundial um bocado desequilibrado, decide implementar políticas fiscais expansionistas e aumentar o gasto público, coisa que, medida eleitoralista, corre mal porque as finanças públicas portuguesas ficam num descalabro. E ainda hoje andamos a pagar esse erro a nível de gestão pública. Mas, enfim, a culpa é do Passos. As pessoas já nos conheciam. Sim. E então isso deu-nos o privilégio de poder surfar essa onda, estar mesmo no sítio certo, como no surf, para poderes remar e apanhá-la. Agora não, agora seria apenas oportunista. E outra coisa, que é, no âmbito, como está a política nacional, num regresso dos Homens da Luta, tipo, a atacar o governo e não sei o quê, quem ia beneficiar era o Chega. Que é o partido de protesto atualmente. Ou seja, o que eu compreendo daqui é que o Gel ainda não percebeu. Mas o Gel é do Chega. O Gel cria os Homens da Luta como forma de protesto. Portanto, em termos filosóficos, da premissa inicial do comportamento humano, o Gel e o Chega têm exatamente o mesmo propósito e o mesmo objetivo. O que não deixa de ser curioso, não é? E atenção, eu gosto imenso do Gel. Isto não é um vídeo de crítica ao Gel. Eu gosto imenso do Gel como humorista. É dos meus humoristas favoritos. Mas se repararem na premissa, até nas próprias opiniões do Gel e até na própria maneira de ser,
se vocês tornarem similar aquilo que é, não é muito diferente dentro daquilo que se imagina à base de eleitorado do Chega. Portanto, o Gel ainda não sabe, mas há de lá chegar o dia. Embora ele claramente vá dizer que não se assemelha, etc. E legitimamente ele tem direito às suas ideias, etc, etc. Mas reparem como é curioso. E ele está corretíssimo nesta análise. Os homens da luta voltando, a quantidade de malta do Chega que ia dizer ganda Gel, que se calhar como eu estou a fazer neste vídeo, era imensa. Não é? Vamos continuar. E tu aí estás a traçar um limite do teu próprio humor. Não quero. Exato. Não quero. Não quero fazer. E pedem-me muito. Homens da luta, homens da luta, homens da luta. Pedem-me. Pessoal do Chega. Porque às vezes digo assim, mas... Não, mas eu percebo, não é? Claro. Querem agitar, não é? A direita sempre foi... Não te esqueças que os homens da luta, a gente tem ali aquela coisa, ganhamos o Festival da Canção com o Sócrates e tal. Ali todo aquele rebuliço na manifestação do 12 de março de 2011, etc. Tudo isso foi muito apoiado pela direita. O próprio Cavaco, uns dias antes dessa manifestação, diz que os jovens têm que se manifestar. Ou seja, isto quando lhes dá jeito, né? Claro, obviamente. Ora, todos para a rua e não sei o quê. Claro, mas aqui faz todo o sentido. Ele não está a ser hipócrita, ele está a ser honesto. E eu estaria a ser hipócrita se discordasse dele aqui. E eu estaria a ser hipócrita, porque mesmo o Gel, socialmente, ideologicamente falando, seja alguém de esquerda, ele próprio sabe, não sei se ele o reconhece aqui, mas que, em termos sociais, deverá ter tido o impacto, pelo menos em uma certa quantia de votos, para a direita chegar ao poder, mesmo isso não sendo o objetivo dele. E essa é a grande questão. Que é curioso ver isto aqui, não é? É curioso. E atenção que a análise do Gel não é uma análise, vamos dizer, completamente depreciativa. Até tem alguma ou uma mínima profundidade. Vamos continuar. Estou a gostar de o ouvir, embora havendo uma discordância. E não nos podemos esquecer que na altura os homens da luta, ali estávamos nós, no meio da coisa. Esqueci-me só de dizer uma coisa. Ele refere aqui que o Cavaco Silva, entre aspas, o apoiou. Imaginem uma entrevista entre Cavaco Silva e Gel. Fantástico. Imaginem só, façam isso acontecer. As manifestações gigantescas e tal, e cai o PS e sobe a direita. Exato. E sobe a direita, não é? Vem o PSD e o CDS e a gente ali continua. Foi na altura que a SIC nos chamou, estavam a ver que, ok, isto a gente precisa de ainda mais luta, né? E luta. E eu e o meu irmão caímos de exaustão, né? Já ali no último ano do Passos Coelho, já com o Costa a perfilar-se para vir. E decidimos acabar com o número e de repente agora volta à esquerda, etc. E agora outra vez estamos em crise, mas é assim, numa lógica de contestação na rua, que os homens da luta dinamizavam muito esse protesto, porque a gente solidarizava-se com toda a gente que protestava, fossem professores, polícias, apanhadores do lixo, enfermeiros, sei lá, o pessoal dos carrosséis. Estão a perceber a similitude deste discurso com o discurso praticado pelo André Ventura, não é? Portanto, se repararem em vários discursos do André Ventura, o André Ventura diz: nós estamos do lado dos polícias, dos bombeiros, dos senhores dos carrosséis, etc. Toda a gente, não é? Portanto, a classe trabalhadora, não é? A classe operária, se quiserem, do século XXI, aplicada à realidade atual e não na retórica tradicional ortodoxa marxista. Mas o Gel é exatamente a mesma coisa que está aqui a dizer. Portanto, ele mesmo sem saber, ou se calhar até se apercebe disso, e parece-me que se apercebe, ok, percebe-se disso, é mais parecido com o Chega do que se calhar ele gostaria de ser, não é? Porque não só pela premissa filosófica dos homens da luta, não é? O botão inicial impulsionador, mas não deixa de ser engraçado, não é? Reparem que o teor do discurso é exatamente o mesmo. Portanto, eloquências à parte e direções de públicos diferentes, claro, mas não deixa de ser o mesmo. Estes exercícios de análise de discurso é fantástico. Todos eles a gente lá estava a apoiá-los. Hoje em dia, isso ia apoiar a direita e sobretudo a extrema-direita. Porque o panorama político mudou muito por exemplo, desde os últimos 10 anos. É aqui que, pronto, aqui a questão que eu tenho mesmo que divergir, e profundamente, porque o Gel e todos aqueles que chamam o Chega de extrema-direita, honestamente, muita atenção. Isso é, honestamente, é perigoso. Porque o Chega pode ter todos os defeitos e discordâncias que as pessoas possam ter, e isso é legítimo, cada um tem, o país é livre, toda a gente discorda e concorda com o que quiser. Agora, além da extrema-direita, ideologicamente falando, ser proibida pela própria Constituição, pelo Tribunal Constitucional, senão o partido nem sequer existia, quando essa verdadeira mesmo extrema-direita,
começar a aparecer, se eventualmente aparecer, vamos ver, espero que não, aí vai ser uma complicação. Porquê? Porque toda esta malta, da esquerda, do centro, etc., dos outros espaços ideológicos, como andaram a chamar extrema-direita à direita, e o Chega comparado aos outros partidos da direita europeia, honestamente é o mais à esquerda, é o mais fofinho, se quiserem. O que vai acontecer é que, em termos de narrativa pública, vai-se tudo tornar indistinguível, e isso é grave, porque não vão saber distinguir aquela direita que, mesmo que vocês discordem, enfim, tem índole democrática, da outra direita, que aí efetivamente já é mais perigosa, não é? Enfim, deixa a questão no ar, não é? Portanto, eu deixo a questão que é... E nada contra, quem apoia os partidos apoia o que quiserem, mas se vão nomenclar o Chega de extrema-direita, o ERC é o quê? Não é? Portanto, não sei, deixa a questão no ar, não é? Portanto, é mesmo a única questão divergente que eu acho que pode ter consequências perigosas a longo prazo em Portugal. E não digo isto da boca para fora, acredito mesmo que pode ter consequências perigosas. Onde hoje em dia eu noto que há um grande vazio à esquerda. Não concordo. O PS está numa posição, para mim, parece muito confortável. Não, se calhar sim. para estar no governo durante vários anos, sim, mais. Sim. Porque, de uma certa maneira, secou a esquerda. É verdade. Ou ali para a geringonça, de uma certa maneira, secou a esquerda. O PCP, sobretudo. Mas também o Bloco de Esquerda. Nota-se que perderam muitos votos para o PS numa lógica de voto útil. Concordo plenamente com o Gel aqui, só não percebo a questão do vazio à esquerda. Ele está preenchido. Apenas houve uma mobilização maior para o centro-esquerda, ou para a esquerda, minimamente centrada, do PS, do que estava, por exemplo, nas vertentes mais radicais à esquerda do PCP e do Bloco. Mas sim, concordo, não acho que haja um vazio, até porque há mais partidos de esquerda no Parlamento, peço desculpa, do que de direita. Temos o PAN, se considerarem, o PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE, e se os verdes tivessem sido eleitos pela CDU, tínhamos 6, não é? Portanto, não creio que haja um vazio, pelo menos ideológico. Porque de repente criou-se um papão à direita que dá muito jeito ao PS, que está ali no meio, e de repente cresce o papão à direita, o outro partido que supostamente poderia ser alternativa e que sempre foi, que é o PSD, se cresce um bocadinho, não cresce o suficiente para sem chegar ao poder sem o papão, e então o PS diz assim, ai, que eles vêm aí com o papão. Isto é muito confortável. Um regresso dos homens da luta, para mim, eu espero que não aconteça, mas só seria possível com uma chegada do Chega ao poder. Aí talvez fizesse sentido os homens da luta voltarem. Talvez. Mas eu espero que isso não aconteça. E acaba aqui. Análise interessante. Achei interessante, não é? Porque, apesar de claramente o Gel ter uma visão ideológica diferente da minha e de muitos que vão ver este vídeo, acho que é uma análise um bocado mais educada e mais profunda, mesmo talvez não tendo o vocabulário mais erudito, mas também não é a personagem dele, não é a característica dele, mas acaba por ser mais profundo do que vemos de alguns comentadores televisivos, com palavras mais acutilantes e mais eloquentes na televisão nacional. Acho que é interessante. E gostei, honestamente gostei. Gostei da análise. E ele não deixa de mentir que ao Partido Socialista deu jeito o aparecimento do Chega, porque muito do eleitorado do centro fica preocupado, não é? O PSD vai-se coligar com o Chega e não sei o quê. Quando as pessoas começarem a perceber que as pessoas que estão agora no Chega tiveram a vida toda a votar no PSD e no CDS, não nasceram novas pessoas em Portugal. As pessoas sempre existiram, não é? Portanto, as pessoas, e algumas delas estavam nos próprios partidos. O André Ventura estava no PSD, por exemplo. A maior parte da militância do Chega era do PSD e do CDS. Portanto, vão dizer que aquilo é tudo de extrema-direita, então a malta de extrema-direita desde o 25 de Abril. Não faz sentido. Não faz sentido. E eu acho que isso aí é perigoso. Porque depois a verdadeira extrema-direita aí, enfim, torna-se indistinguível, no mínimo, nem que seja em termos de narrativa pública. E isso em termos de comunicação é problemático. Acreditem. Bom, um abraço ao Gel. Não sei se ele vai ver isto. Se vir, um abraço. Gosto muito do trabalho dele, enquanto humorista. E pronto, malta, espero que tenham gostado. Metam like, subscrevam e partilhem. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.